Bom dia, pessoal. Hoje, dia 19 de julho de 2024, uma sexta-feira de sol, um dia lindo aqui em Guarapuava. Naquele nosso compromisso de falar sobre o cuidado com a saúde, então, ontem o amigo que não foi correr e hoje não vim a pé e comi pão no café. Carboidrato simples, mas tudo bem. Semana que vem, vamos ver se a gente começa a correr e maneirar na comida de novo, porque isso é importante para mim, importante para você, cuidado com a nossa saúde física. Espero que todos estejam bem e antes da gente começar o nosso estudo aqui, eu queria chamar a atenção de vocês para duas notícias de hoje. Uma é política e a outra é do meio evangélico, né? A política é que o sujeito lá, o Duque, lá da Petrobras, ficou 98 anos de prisão por aqueles crimes lá que dizem que não existiram, né? Da Lava Jato. Vamos ver o que esse pessoal vai inventar para frente aí para livrar o pescoço deles, porque na política, assim, um ajuda o outro, uma mão lava a outra e uma hora eu aumento o orçamento de um determinado poder lá, quando eu sou deputado, daí se eu tenho um crime para responder ou um conhecido meu lá, o sujeito que está julgando dá uma mão, então não adianta, não existe justiça, isso aí é casuísmo e a gente tem que torcer para não cair na mão desse povo. Esse é da política. E do meio evangélico tem um apóstolo aí que foi se retratar nas redes sociais agora, tinha falado besteira naquele caso do abuso da menininha lá nos Estados Unidos, né? Do filho do outro pastor amigo dele. Aí eu achei muito legal o cara se retratar, achei bem bacana. Porque uma coisa que a gente não vê, eu já falei isso aqui, é as pessoas voltarem atrás e dizer que erraram, né? E eu acho legal quando a pessoa volta atrás e diz que errou. Muitos vão dizer que é por causa que diminuiu os dízimos lá e caiu a frequência nos negócios nas redes sociais dele. Mas tudo bem, pelo menos o cara voltou atrás e falou. Mas vamos falar de nós aqui um pouquinho. Vamos conversar. Como o evangelho não é um evangelho de falsidade, né? Jesus nunca foi falso e nós temos que acreditar em Jesus, não em homens. Vamos lá para o Salmo 123. Diz assim: para ti que habitas nos céus, levanto meus olhos. Eis que, como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua Senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Gente, isso aqui é Bíblia. Isso aqui é Bíblia, né? No Cântico dos Degraus. Alguém escreveu isso aqui, alguém religioso. O título que tem aqui no meu salminho colocaram: a oração do crente desprezado. Bacana, né? Quantas vezes você vai pensar, pô, mas estou aqui servindo a Deus, mudei de vida e tal, e está me acontecendo esse tipo de coisa aqui. É com você, comigo e com todo mundo, meu irmão. Vamos lá. Ficamos firmes. Mas nós vamos dar uma olhadinha num tema bem espinhoso da Bíblia hoje, que é o seguinte. Eu procuro passar aqui nos nossos videozinhos algumas experiências pessoais, né? Tudo baseado no que diz a Bíblia e na experiência pessoal que eu tenho, porque é o que eu posso ensinar, né? O que deu certo eu ensino para talvez dar certo para vocês, o que deu errado eu ensino para vocês não fazerem igual também, não se meterem em confusão conforme eu me meti. Mas Paulo explica em Romanos, e Romanos é quase uma Bíblia dentro da Bíblia, muito legal o livro de Romanos, a respeito da salvação e a respeito de Israel dentro do plano de Deus para a salvação. E ele fala muitas coisas a respeito de Israel, mas é interessante entender o seguinte, que a descendência de Abraão era o povo destinado a ser o povo de Deus. Só eles, exclusivamente. Quando Jesus veio, Jesus inaugurou uma nova fase
nessa questão. Então, todos aqueles que aceitaram a Jesus, que creram nele e que confessaram ele como Senhor e Salvador, foram enxertados na videira. Então, a videira é Israel. É Israel, não o país físico necessariamente, né? Mas Israel de Deus, né? Nós fomos enxertados na videira, fazemos parte desse povo. E muita gente diz que uma vez salvo, sempre salvo. E isso é uma falácia. Não existe esse negócio, uma vez salvo, sempre salvo, né? Porque se o cara volta a pecar é porque ele nunca foi verdadeiramente salvo. Esse é um raciocínio. E o segundo é porque a Bíblia é farta em exemplos de pessoas que voltaram para trás, como o cão volta para o seu vômito, né? E o porco para a lama, tá? Então, se uma vez o sujeito aceitou a Jesus, isso nós conversamos ontem, né, a respeito do criminoso. Vamos dizer assim, o criminoso bebeu, saiu de carro, andou em alta velocidade e atropelou uma pessoa e matou. Depois se arrependeu. Deus, me perdoe, fiz errado e tal, não vou beber mais, não dirigisse mais e tal, me perdoe. Se aquele arrependimento é sincero, Deus vai perdoar esse cara, ele vai achar lugar de arrependimento, tá? Só que é o seguinte, os efeitos naturais daquele ato vão ser suportados pelo cara. Ele vai responder pelo homicídio dele, vai ter que indenizar a família da vítima, pagar as multas, perder a carteira de motorista. Então, os efeitos naturais não são apagados. Você recebe perdão, mas você colhe as consequências do seu ato. Isso é uma coisa interessante. Por isso que crime é crime, pecado é pecado. Os dois se ligam muitas vezes, mas nesse ponto, tá, tem pecados que são só pecados. Por exemplo, você contou uma mentira para alguém, é só um pecado. Tá? Se você chegar para a pessoa e dizer, me perdoe porque eu menti para você, e chegar para Deus, Deus me perdoe porque eu menti, e eu não vou mais fazer isso, você é perdoado e aquilo não tem consequências. Mas que nem eu falei, no caso do furto, você tem que restituir e você vai responder o processo criminal pelo furto, embora Deus te perdoe. No homicídio, da mesma forma. Sem contar que no homicídio você vai ter que ver a cara dos filhos do morto. É um pecado de efeitos permanentes, né? Mas veja o que Paulo fala aqui. Muito bem. Então ele fala que Israel foi destacado da árvore, né? Os que não creram. Tá? Aí diz assim no 23, Romanos 11, 23. E também se eles não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Tá? Porque se tu foste cortado da natureza de zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Ok. Muito bem. Só que ele fala o seguinte, se Deus não poupou os ramos naturais, lá no 21, teme que não te poupe a ti também. Tá? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, para os que caíram, severidade, para os que continuam, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira, tu também serás cortado. Gente, então, aqui está o segredo da coisa. Um dia, você como eu, andava na incredulidade. Tá? E a gente estava ao sabor do vento, fazendo as coisas que o mundo nos ensinava e olhando os exemplos que nos deram e vivendo segundo a vã maneira de viver dos nossos pais. Ok. Um dia conhecemos a Jesus. Tá? Ele tocou no nosso coração, nos salvou, a gente confessou ele, e aí a gente passa a ler a palavra de Deus. No começo, a gente devora a palavra de Deus. Depois a gente vai ruminando a palavra de Deus. Tá? E ali você vai vendo coisas maravilhosíssimas e muitos alertas. Então, tem uma parte que é de Deus, porque ninguém é capaz de fazer as coisas certas o tempo todo. Tá? Então nós precisamos da graça, precisamos do Espírito Santo e precisamos de perdão, sempre. E precisamos principalmente do sacrifício de Jesus. Tá? Porque o belezão aqui não consegue fazer o certo sempre, então precisou de Jesus, o santo, e na cruz morrer pelo Marco para pagar os pecados do Marco. Essa é a diferença do justo, Jesus, e do Marco justificado. Tá? Hoje,
eu sou justificado, né? Porque o justo foi para a cruz e morreu por mim. Então os meus defeitos, as minhas falhas, os meus pecados foram cravados na cruz, porque ele foi lá, o santo, e morreu por mim, né? Deus exigia na lei que o maldito fosse pregado no madeiro. Então, quando a gente nasceu em pecado e começou a aprender as coisas, começou a pecar, e tinha uma promissória com o nosso nome na mão do diabo, tá? Para reivindicar nossas vidas. Um dia, quando a gente aceitou Jesus, Jesus toma essa promissória da mão do diabo, gruda na cruz e você é justificado, quer dizer, alguém pagou pelos teus pecados. Vamos supor assim, você está devendo R$100 no posto de gasolina, e eu passo lá, sou teu amigo e soube que você está devendo. Eu pego o 100, pago para o cara, tua conta está paga. Você não precisou pagar, alguém pagou por você, tá? Bem simples assim. Só que a partir daí, você tem que manter o foco e se manter esperto, procurar ler a palavra de Deus e procurar fazer o que é correto. Por quê? Porque você é um justificado, mas isso não é para sempre. Você é justificado enquanto se mantém na benignidade de Deus. O pecado aconteceu, é um acidente. Confessa o pecado e volta para o caminho certo, tá? Paga o custo do pecado, porque às vezes o pecado tem o custo natural e isso vai ter que pagar, não tem jeito. Porque se você não pagar o custo do teu pecado, você entra na mentira. E a mentira é outro pecado permanente. O diabo pode usar a mentira contra a pessoa, e ele usa circunstâncias onde repetidamente a pessoa tem que negar a verdade. Já viram isso? O sujeito tem que, várias vezes ele está lá dando uma entrevista, ou conversando com a sua esposa, ou com o seu marido, e entra naquele assunto, e a pessoa tem que mentir, porque ela vive naquela mentira, ela tem que confirmar aquilo que é a inverdade. Então isso é um pecado permanente. E daí o que é um pecado? O pecado é uma abertura de porta para o diabo entrar na sua casa, na sua família, nas suas finanças, na sua saúde, né? Uma porta aberta para ele. A partir do momento que você confessa, tem um salmo, depois eu acho para vocês, que Davi diz assim, que enquanto ele não confessou o pecado dele, apodreceram os seus ossos, né? Então, o pecado, sempre que ele é mantido, ele é como quando se coloca uma pedra em cima do assunto, né? No jardim. Daí, embaixo daquela pedra não nasce mais grama, cria ali aranha, escorpião e todo tipo de bicho ali. Então isso aqui, prestem atenção, e quem puder ler Romanos inteiro, leiam. Mas nós fomos assim graciosamente enxertados na videira, tá? Entre o povo de Deus, os salvos. Mas isso não é direito nosso, tá? Perante Deus. E isso não é uma coisa permanente. Ele é um se e enquanto eu me mantiver debaixo da palavra de Deus, tá? Então não se engane que aquele que confessou Jesus uma vez é sempre salvo e pode pecar, que não vai perder a salvação, vai perder sim, tá? Ele pode ser destacado dele. Eu acho que tem um castigo pior, porque é um consciente, né? O inconsciente peca sem saber, o consciente peca sabendo, é bem complicado. Mas fica aí a dica. Hoje é um bom dia para mim, um bom dia para você, porque estamos vivos ouvindo isso e a gente pode confessar Jesus, a gente pode tentar fazer o que é certo e tentar se manter enxertado na videira, porque a videira é muito legal, é muito boa, é muito linda e, para falar a verdade, é o único caminho que nós dispomos. Deus te abençoe. É por aí. Tenha um bom dia.